Queridos, o tema do Creio este ano, segundo informado pelo irmão aqui, que é o coordenador do Creio, está no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. O tema é aviva-nos, né? A Bíblia diz lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, irmãos, ele é o verdadeiro amigo da igreja. Não tenha dúvida disso. O grande problema que enfrentamos nos dias de hoje é que a igreja tem um relacionamento com o Espírito Santo muito raso, né? Muito raso. Louvado seja o nome do Senhor. E raso porque, irmãos, nós temos muito pouco envolvimento com a palavra. Louvado seja Deus. E parece-me que nos dias em que nós estamos vivendo, há uma confusão muito grande no meio do povo de Deus. Alguns acreditam que barulho, que movimentos é avivamento. Aleluia. Mas o verdadeiro avivamento só pode ser produzido por intermédio da palavra. Somente a palavra produz avivamento na igreja. Segundo escreveu Abacuque no capítulo 3, a Bíblia diz assim, Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aleluia. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aleluia. Somente a palavra, irmãos, pode produzir avivamento no meio da igreja. Louvado seja Deus. Aleluia. E o grande problema é este: é que muitos dos crentes hoje em dia são doutrinados por intermédio de hinos, de louvores, e o relacionamento com a palavra é muito baixo, muito pouco. Aleluia, glória a Deus. Mas a palavra, irmãos, é que produz o avivamento. Aleluia. E o Espírito Santo, irmãos, ele não é conduzido por aquilo que nós achamos que ele vai fazer, por barulhos humanos, por movimentações humanas. O Espírito Santo, irmãos, ele é o amigo da igreja. Aleluia. Ele é aquele que caminha com a igreja, é aquele que capacita o crente a passar pelas dificuldades da vida. Aleluia. Salmo de número 119. Glória a Deus. Versículo de número 11. Glória a Jesus. Versículo 9 a seguir. 119, versículo 9 a seguir, diz assim: como purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, e não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aleluia. Isso, irmãos, produz
avivamento. Como poderá, irmãos, o crente levar uma vida santa e resistindo às influências pecaminosas que caracterizam o meio ambiente em que vivemos? Uma decisão, irmãos, uma decisão pessoal, irreversível, de permanecer leal à palavra de Deus por toda a nossa vida. É impossível, irmãos, é impossível nós permanecermos fiéis a Deus se não formos fiéis à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E o lugar da palavra, irmãos, a palavra ela tem um lugar certo para a vida do ser humano. O lugar da palavra não é na estante. O lugar da palavra não é aberta no Salmo 91 dentro de casa. O lugar da palavra, irmãos, é no coração do crente. Louvado seja Deus. Aleluia. O crente, irmãos, que tem a palavra guardada no seu coração. Aleluia. A postura dele é uma postura diferente. A conduta dele no meio da sociedade, ela é regrada pela palavra. Ele não anda de qualquer forma. Ele não faz aquilo que ele quer. Aleluia, porque a palavra no coração dele vai determinando, aleluia, os passos que ele deve dar na sua caminhada com Cristo. Louvado seja Deus. Quando a palavra está no coração, o crente consegue reconhecer a bondade de Deus, mesmo nos momentos de adversidade. Aleluia. Mesmo nos momentos de luta. Glória a Deus. Quando a palavra está no coração, irmãos, há um louvor sincero nos lábios. Aleluia. Porque Deus, irmãos, Ele não se deixa enganar pela nossa performance, pelas nossas capacidades. Deus não se deixa enganar, irmãos. Deus conhece aquele que é sincero. Deus conhece aquele que é verdadeiro. Aleluia. Aleluia. O louvor, irmãos, que sai do coração. Aleluia. Porque, irmãos, o verdadeiro louvor, irmãos, o verdadeiro louvor, aleluia, às vezes ele sai de um coração que está angustiado. Às vezes ele sai de um coração que está ferido, massacrado. Aleluia. Quando a palavra está no coração, aleluia, o verdadeiro louvor ele brota dos lábios. Quando a palavra ela está no coração, irmão, há uma alegria que ela não pode ser compreendida pelo mundo. E nem o crente carnal compreende a alegria do crente que tem a palavra escondida no coração. Eu já vi, irmãos, crente passando pelo vale da sombra da morte. E mesmo lá no vale da sombra da morte, você ouve ele adorando a Deus. Aleluia. Aleluia. Ninguém consegue compreender um crente assim, irmãos. Aleluia. Porque o crente que tem, irmãos, a palavra escondida no coração, ele tem um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quando a palavra, irmãos, ela está no coração, a opinião mais importante a respeito da nossa vida é a de Deus e não a dos homens. Aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito não quer dizer nada para Deus. Aleluia.
Porque alguém pode olhar para você e não te dar valor algum. Na verdade, até te desprezar no seu coração. Aleluia. Mas se você tem um relacionamento com Deus e a palavra guardada no coração, o Espírito Santo ele está de olho em você. Aleluia. Quando a palavra, irmãos, ela está no coração, há uma alegria que vem do céu, como um rio que ele desce e vem alegrando a cidade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando a palavra está no coração, irmãos, o nosso procedimento no meio da sociedade causa estranheza para as pessoas. Porque nós estamos, irmãos, vivendo numa sociedade que ela é totalmente corrompida. Totalmente corrompida e contrária à palavra de Deus. Os valores da sociedade são valores contrários à palavra de Deus. Mas o crente que tem a palavra no coração, ele não abre mão dos valores de Deus em hipótese alguma. Aleluia. Glória a Deus. E eu estou falando a um público nesta noite, irmãos, que é bombardeado cotidianamente, dioturnamente. Este povo, os adolescentes, são bombardeados pelo inferno. Aleluia. É nas escolas, né? Nas escolas eles se deparam com professores que têm valores completamente contrários à palavra de Deus. As escolas nos dias de hoje, elas mais doutrinam do que ensinam. Ensinam valores que são contrários à palavra de Deus. Mas nesta noite, nós estamos aqui sendo alimentados pela palavra. Para lá numa escola, lá no mundo, você resistir. Aleluia. Todos os ensinamentos contrários à palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Então, irmãos, isso é um público que é alimentado muitas vezes só os domingos, né? Não é verdade? Porque você procura os adolescentes muitas vezes nos cultos durante a semana, você não consegue encontrá-lo, né? Porque ele está na escola, alguns na faculdade, e eles estão expostos a toda a corrupção que há no mundo. Aleluia. Mas eu quero dizer para vocês que vocês não estão lá aleatoriamente. Deus tem estabelecido jovens para estes dias em que nós estamos vivendo. Jovens que têm compromisso com a palavra de Deus. Jovens que têm, aleluia, a palavra de Deus no coração. Jovens que não vão abrir mão dos valores do céu pelos valores da terra. Aleluia. E Deus, irmãos, ele não fica sem testemunho. Deus não. Pode ser que muitos se corrompam, mas Deus sempre terá alguém que vai dizer: eu não. Aleluia. Eu vou guardar a palavra. Aleluia. Sabe, irmãos, que aquele que ele guarda a palavra, nem sempre ele é livre das lutas, dos problemas que a vida ela nos reserva, né? E eu queria falar com os irmãos a respeito de 4 jovens, irmãos, que eles tinham todas as razões para serem jovens frustrados, para serem jovens decepcionados, pois eles viviam, irmãos, num lugar
de muita tranquilidade, eles eram príncipes, eles eram pessoas de boa índole, moços formosos, mas eles, em um determinado momento da vida, foram separados da sua família, eles foram levados para um país distante da onde eles viviam, eles foram privados do convívio do seu pai, foram privados de todo o convívio familiar. E tendo ido para um lugar distante, a Bíblia diz que lá eles foram instruídos durante cerca de 3 anos. Querido, tudo tem claro. Obrigado. Aqueles jovens foram instruídos, irmãos, durante 3 anos. Aleluia. Eu estou falando de Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Aleluia. Estes moços, irmãos, eles foram embora ainda adolescentes. Eles foram levados cativos em uma condição de escravos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Foi tirado tudo daqueles moços. Foi tirado, irmãos, toda a expectativa que eles tinham com relação à vida familiar. Aleluia. Mas teve uma coisa, irmãos, que ninguém conseguiu tirar daqueles 4 jovens: o relacionamento que eles tinham com Deus. Ninguém conseguiu abalar aquele relacionamento. Aleluia. E no meio daquela sociedade corrompida da Babilônia, a Bíblia diz que Daniel, ele assentou no seu coração. Ele disse: eu serei diferente no meio dessa sociedade. Eu não participarei. Eu não vou comer dos manjares do rei e nem beberei do seu vinho. E deixa eu dizer uma coisa aos jovens nesta noite: não existe possibilidade de você ser santificado sem ser separado. Tudo aquilo que Deus santifica, Ele separa para Ele. Aleluia. Não existe avivamento, irmãos, enquanto nós vivemos uma vida de duplicidade. Ser uma coisa dentro da igreja, outra na escola, outra na casa junto com o pai. Aleluia. E Deus sabe, irmãos, quem nós somos. Deus não precisa, irmãos, que ninguém fale do homem para Ele, porque Ele sabe o que tem dentro do homem. Aleluia. Glória a Deus. Aqueles jovens foram para lá. E Daniel assentou no seu coração: não existe possibilidade, irmão, de sermos santos sem ser separado. Aleluia. Deus, irmãos, Ele quer separação. Mas os nossos jovens, os nossos adolescentes acham que podem louvar a Deus dentro da igreja e cantar lá fora músicas profanas. Mas a Bíblia diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não pode. Aleluia. Aleluia. E tem gente, irmãos, que ele engana-se a si mesmo.
O pior tipo de engano que pode existir, irmão, é aquele quando a gente engana a si mesmo. Aleluia! Glória a Deus! Aí nós vemos as nossas festividades, quando a música começa a movimentar, porque a música ela tem esse poder de balançar o nosso esqueleto, né? Aí nós vemos as pessoas, irmão, sendo agitadas e avivadas pela música, mas quando a palavra chega, que aperta, ele puxa. Aleluia! É desse jeito. Pode observar os nossos cultos, as nossas festividades, as pessoas marchando no poder, né? E é tanta glória que você olha, mas aquilo, irmãos, é uma glória momentânea. É uma glória, irmãos, que diante da provação, ela não suporta. Ela não resiste. O Espírito Santo, irmãos, ele capacita o crente a sofrer. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar. E por conta da atitude de Daniel, porque é uma lei da física que diz que toda ação provoca uma reação. Aleluia. E há ações que nós fazemos aqui, que elas provocam reações no céu. Aleluia. O céu reage. Aleluia. A adoração verdadeira. O céu reage a um crente que ele tem a palavra guardada no seu coração. Aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus deu graça. Deus deu graça e misericórdia a Daniel. Aleluia. Daniel foi falar com o chefe e diz: olha, a gente não quer comer. A gente não vai provar. Dá uma oportunidade para a gente não se misturar com esse negócio. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que eles, agora, irmãos, ficaram sem comer durante 10 dias. Eles não comeram. E a aparência deles era mais formosa do que a daqueles que comiam o manjar. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, ele cuida do fiel. Você pode ver um crente fiel, irmãos, passando por agruras na sua vida, mas Jesus nunca o deixará desamparado. O fiel sempre terá o Consolador ao seu lado, caminhando com ele. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deu graça. E Daniel, Misael, Azarias e Ananias, eles ficaram mais formosos diante do rei. E foram escolhidos pelo rei para estarem no palácio. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que estes moços convivendo dentro do palácio, quando foi um dia, o rei disse assim, que ele teve um sonho. Ele teve um sonho. E chamou os magos, os sábios, para eles darem a interpretação daquele sonho. Todos eles vieram para a presença do rei com grande alegria e disseram: ó rei, conta o sonho para que a gente dê a interpretação dele. Só que tinha um problema. O rei já não
Porque está cheio por aí, irmãos, de profeta, revelando a data do nascimento, revelando RG, CPF. E qual é a edificação para o reino disso? O reino não é edificado em nada com isso. Mas eles ficariam em aperto num lugar desse aqui. Como ficou também todos os outros. Os sábios, os magos. Não, isso que o senhor está pedindo é impossível de se fazer. Aleluia! É impossível. E agora, como dar a interpretação? E o rei ficou bravo, eles vão matar tudo. Até que a notícia chegou para Daniel. E Daniel tinha, irmãos, recebido de Deus uma capacidade. Sabia que tem coisa que a gente tem na vida da gente, que foi Deus que colocou em nós como uma capacidade. Aleluia! Não é mérito seu, é capacidade que Deus te deu. Foi Deus que te entregou essa capacidade, e Ele quer que você use ela para o engrandecimento do nome dEle. Porque tem gente por aí, irmãos, usando os dons espirituais para o engrandecimento de si mesmo. É forte, Brasil. Aleluia. Mas Deus quer que você use aquilo que Ele te deu para o engrandecimento. A Bíblia diz que quando Daniel chega diante do rei, diz: não está em mim isso. Isso pertence a Deus. Foi Deus quem capacitou. E a Bíblia diz que agora Daniel chega diante do rei e diz: ó rei, o Senhor me mostrou qual foi o sonho. O sonho foi esse aqui, e a interpretação é essa aqui. Aleluia. O rei tinha sonhado com uma estátua, né, irmão? Uma estátua grande. Aleluia. E é um perigo, irmãos, quando a gente tem sonhos e os nossos sonhos são mal interpretados por nós mesmos. Aleluia. Porque depois do rei ter recebido a interpretação do sonho, a Bíblia diz que ele agora, no capítulo 3, ele diz assim: então já que eu vi aquela estátua, naquele sonho, e eu erro a cabeça, então quer dizer que eu vou fazer uma estátua, então. Vou construir uma estátua e colocar. E todo mundo que não adorar, o negócio vai ficar estreito, né? Aquele que não adorar, o negócio vai ficar estreito. A Bíblia diz que ele colocou a estátua. Todo mundo, irmãos, quando a música tocou, todo mundo se prostrou para adorar. Mas no meio daquela grande multidão, irmãos, 3 jovens, que eles tinham relacionamento com a palavra. Isso é nós não. Nós não. Sabe, irmão? 3 jovens. Deus ainda tem jovem assim. Que quando o bufante começa, ele diz: eu não. Aleluia. Que quando as piadas começam, irmãos, ele diz: eu não, eu aqui estou fora. Eu sou separado. Aleluia. Eu não vou me curvar. Eu não vou aceitar esse tipo de coisa na minha vida. Aleluia. E eles ficaram de pé. Eu acho interessante, irmãos, a postura do fiel. A postura do fiel, irmãos, ela me causa admiração. Porque o fiel, ele não se deixa levar por aquilo que está acontecendo em volta dele. As circunstâncias da vida não mexem com o crente fiel. Aleluia. Ela não mexe, ela não altera, ela não muda o crente fiel.
ameaça não muda o crente fiel. Nem a ameaça de morte. Aleluia. Ele permanece no lugar da adoração. Aleluia. Eles ficaram lá. E aí chamaram eles. E disseram, ó, é de propósito esse negócio aí. Vocês não vão se curvar? É de propósito. É de propósito. Falou, já que é de propósito, nós vamos aquecer a fornalha 7 vezes mais. 7 vezes mais a fornalha vai ser aquecida. E eu vou mandar tocar de novo. Para ver se vocês vão curvar ou não. E aí um dos jovens diz assim, ó rei, fica sabendo de uma coisa. É forte demais. E ele ainda disse, eu quero ver quem é o Deus que pode te livrar das minhas mãos. Ele diz, ó rei, mas não necessitamos responder para você acerca desse negócio. Você sabia que tem hora que o crente ele não precisa responder, ele só se cala. Tem hora, irmãos, que o crente precisa deixar Deus responder por ele. Ele fica caladinho, ele come quieto ali, aleluia, afronta e fica aguardando, sabendo que ele tem um Deus fiel que vai responder por ele. Aleluia! A Bíblia diz, irmãos, que a música tocou de novo. Mas aquele jovem não era agitado pela música, né, irmão? Era crente de verdade. Aleluia. E eles ficaram no lugar. A bênção é vida. Não vamos nos curvar. Vamos ficar aqui. Aleluia. Até que chegou os homens carregando eles para levar para a fornalha. Pegaram os 3 jovens, amarraram, lançaram eles amarrados. Interessante, irmãos, que os homens que levou eles para colocar na fornalha, ao abrir a fornalha, eles mesmos morreram na porta da fornalha. E aí colocaram os 3 jovens lá dentro, e a Bíblia diz que Nabucodonosor ficou do lado de fora olhando, assistindo, para ver o que ia acontecer. E ao olhar para dentro da fornalha, irmãos, uma coisa causou admiração em Nabucodonosor. E ele começou a olhar para aqueles que estavam em volta dele e dizer assim, ué, mas nós não colocamos 3 lá dentro? E alguém disse, não, foi 3, os 3 estão lá dentro. Ele disse, porque eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4, nós colocamos eles amarrados, mas lá dentro tem 4. Eles estão passeando dentro da fornalha. Eles estão passeando dentro da fornalha, mas tem uma coisa, o 4º homem, ele tem o aspecto dos deuses. Ele é diferente. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, aleluia, que agora Nabucodonosor, curioso, porque o crente que tem relacionamento com a palavra, ele não é curioso. Ele sabe que Deus tem algo com ele, que Deus cuida dele. Não importa o lugar em que ele esteja. Aleluia. Você pode cavar um buraco e colocar um crente fiel lá dentro. Lá dentro do buraco, Deus vai cuidar dele. Aleluia. Glória, glória, glória. Nabucodonosor vai para a porta da fornalha. Manda abrir a porta. Ele deve ter mandado tirar um pouco do calor da porta, né? Porque senão ele ia morrer lá também. Manda tirar o calor, abre a porta e ele começa a observar Sadraque saindo. Nem cheiro de fumaça tinha. A corda queimou.
amor, mas a roupa não. Sabe lá? A roupa limpa, não tinha cheiro de fumaça nenhuma. Saiu Mesaque do mesmo jeito, preservado. Aleluia. Saiu Abednego preservado, sem nenhuma mancha, sem nenhuma queimadura. Sabe por quê? Porque Deus preserva o que é seu. Deus cuida do que é seu. A Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que Nabucodonosor ficou ali agora esperando o quarto homem sair. Cadê o quarto homem agora? Eu quero ver o quarto homem sair. Quem sabe ele não perguntou para Sadraque, Mesaque e Abednego: e aí, o quarto homem não vai sair? E os 3 jovens devem ter dito para ele assim: olha, Nabucodonosor, para conhecer o quarto homem é preciso entrar dentro da fornalha. Quer conhecer ele? Entra lá. Entra lá dentro da fornalha, você vai saber quem ele é. E agora? Só quem tem intimidade com Deus conhece o quarto homem do lado de dentro. Aleluia. Quem não tem intimidade com Deus fica olhando pela vidraça do lado de fora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E o nosso Deus, ele não mudou, sabia? Não mudou. Na hora que ele pega um jovem, um adolescente, tira ele de todo o conforto que ele tinha e leva ele para dentro de uma fornalha. Porque lá dentro da fornalha ele quer ter um partículo. Sabia que tem jovem, irmãos, que ele é diferente no meio do povo? Ele se destaca. Aleluia. Ele se comporta de forma diferente. Eu falei só dos homens, né? 4 homens. Mas Deus também tem menina destemida, sabia? Deus tem jovem, adolescente destemida. A Bíblia diz, irmãos, que um homem chamado Ciro, ele venceu uma peleja em Jerusalém. E lá de Jerusalém ele leva uma jovem. A Bíblia não fala, irmãos, mas talvez essa jovem tenha tido seus pais mortos naquela guerra. Seu pai e a sua mãe mortos. E ela foi, irmãos, agora para a Síria. Aleluia. E aquela menina, irmãos, ela estava servindo a Deus ali. Você sabia que às vezes, por causa da bondade de Deus, Ele permite o fiel sofrer? Por causa da bondade de Deus, aquela moça, ela foi levada para a Síria como escrava. Aquela moça, irmãos, tinha todas as razões para ser uma moça frustrada, para ser uma menina decepcionada, para ser uma menina infeliz, amargurada, traumatizada. Mas aquela menina, irmãos, ela tinha um relacionamento com Deus. Aquela menina, ela era crente de verdade. Aquela menina conhecia o Deus de Israel. Aquela menina conhecia o profeta de Deus, o pastor da congregação. E a Bíblia diz que ela, olhando para a sua senhora, disse assim: ah, quem dera que o meu Senhor. Sabe, irmãos, eu vejo, irmãos, um tratamento do Espírito Santo no coração daquela menina.
Aleluia! Ela disse assim: quem dera que o meu Senhor estivesse diante do homem de Deus, ele o restauraria da sua lepra. Ele o restauraria. A Bíblia diz que a mulher foi e contou para o esposo. Naamã, irmãos, era um homem, ele era um general, um homem de grande qualidade. Mas a Bíblia diz que debaixo da armadura de Naamã havia uma lepra, uma doença que estava destruindo ele. Aleluia. O general foi até o rei e disse assim: olha, lá em Israel tem um homem que pode me limpar da minha lepra, tirar a lepra. E ele agora pegou uma carta e foi direto no rei. Sabe, irmão, tem hora que a gente acha que é o rei que vai resolver o nosso problema. Mas não é o rei que resolve. O problema ele é resolvido por Deus. O problema às vezes é resolvido por alguém que você nem espera. A Bíblia diz que o rei ficou todo frustrado. Diz: o homem está querendo guerra comigo, está querendo arrumar contenda, problema. Mas diz que o profeta ouviu o que estava acontecendo lá e disse: olha, manda ele vir até a mim, e ele saberá que existe Deus em Israel. Ainda há um Deus em Israel. A Bíblia diz que agora ele pegou os seus presentes, pegou os seus, tudo que ele trouxe lá e veio em direção à casa do profeta, com um pensamento. O pensamento dele era: quando eu chegar lá, o profeta vai sair para fora, colocar a mão na minha cabeça, vai expulsar a enfermidade e eu estou curado. Mas a mensagem foi diferente daquilo que ele pensou. Eliseu nem saiu para fora de casa, só mandou a mensagem para ele: vai e lava-te, mergulha no Jordão 7 vezes. Aquilo, irmãos, frustrou mais ainda. Ele disse assim: lá na Síria tem Abana e Farpá, rio de água cristalina. Ele me manda mergulhar nesse rio barrento do Jordão. Só que Deus, irmãos, não faz as coisas de acordo com o meu pensamento e nem com o seu. Sabia? Aleluia. Deus às vezes precisa frustrar as nossas expectativas. Deus às vezes precisa frustrar aquilo que nós esperamos, para nós entendermos que a glória pertence única e exclusivamente a Ele e a mais ninguém. Aleluia. A Bíblia diz que ele volta todo triste, todo amargurado, mas no meio do caminho, um dos servos dele disse: rapaz, ele não te pediu nada difícil. Se ele te pedisse uma coisa mais estrondosa, você não faria? Você não teria feito? Diz: faria. Ele pediu uma coisa tão simples, é só você mergulhar lá. E outra coisa, nós estamos passando aqui do lado do Jordão. Olha aqui, o rio está aqui do lado. É só você fazer. Você sabia? Tem coisa que Deus pede para você, é simples. Aleluia. Ele só está querendo, irmãos, ele só está querendo tirar de você a expectativa que você tinha. Não é que ele não queira realizar aquilo que você precisa, mas ele precisa só mostrar para você que tudo depende dele, não de você. A Bíblia diz que agora ele mergulhou 1, 2, 3, 4, 5, 7 vezes. Na sétima vez ele saiu com a pele limpa, como a pele de um bebê, a pele limpinha. Ele disse: vamos voltar lá no rei, vamos voltar no profeta. E aí ele voltou, irmãos, com aquela carrada de presente. Ah, se fosse hoje. Olha aí. Se fosse hoje.
E se fosse hoje? E as pessoas não vê a hora de chegar o presente. Ah? E se fosse hoje? Glórias a Deus. Mas Eliseu disse assim: eu não quero nada. Aleluia. Viu? Não quero nada. Pode voltar. Volta com tudo que é teu. Eu não fiz nada por você. Quem fez foi Deus. Foi Deus que fez. Eu não posso tomar essa glória para mim. Deixa com Deus esse negócio. E ele volta embora, irmão, mas ele diz assim: olha, então me dá uma carga de terra para eu levar. Porque eu nunca mais quero oferecer sacrifício a não ser para o Deus de Israel. Ele leva uma carga de terra embora. No meio do caminho vem um obreiro interessado. Ele gosta, né? Aquele que ama, irmãos, ser recompensado. Não, eu quero. Já que Eliseu não quis, eu quero. E aí foi lá. Diz: ó, espera um pouquinho aí. Eu sou o servo do profeta. Ele não quis, mas eu quero. Dá para mim. Entrega para mim o presente. E ele pegou. Na hora que ele pegou o presente, a Bíblia diz que ele fica leproso. Aleluia. Que nós, irmãos, tenhamos cuidado com o nosso relacionamento. Aquilo que Deus encontrar em você determinará o que Deus fará com você. Aquilo que o inimigo não encontrar em você determinará também aquilo que ele fará com você. Aleluia. Relacionamento. Aleluia. Afine seu relacionamento com Deus. Sabe aquela amiguinha que você confia tanto nela, e que você conta os seus segredos para ela, mas não conta para o seu pai, nem para a sua mãe, e não conta para Jesus, achando que Jesus não conhece. Sabe? Aquela amiguinha, ela vai lhe decepcionar. Aleluia. Mas eu tenho algo para dizer para você: Deus nunca te decepcionará. Afine o seu relacionamento com Deus através da palavra. Aleluia. E Deus fará grandes coisas através da tua vida. Aleluia. Que Deus, irmão, nos abençoe. Que Deus continue nos preservando na sua presença. Que Deus continue nos guardando debaixo do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Que o Espírito Santo continue cantando dentro da sua vida. Que o Espírito Santo continue limitando a sua vida. Porque o Espírito Santo, ele limita. Às vezes a gente quer fazer as coisas, mas o Espírito Santo fala assim: não é para fazer. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a igreja. Obrigado, pastor Dorival, pela oportunidade. Deus abençoe os obreiros. Deus abençoe a amada igreja do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo. Muito obrigado. Fique com esta palavra. Aleluia. Que Deus abençoe. A igreja recebe essa palavra. Amém. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando o pastor Joel. E praticamente 1 hora de palavra, e vocês atentos, ouvindo a palavra. É a palavra que nos instrui, é a palavra que edifica, é a palavra que nos informa, é a palavra que nos transforma.